Nos anos 70, um dos casos mais intrigantes da ufologia mundial aconteceu aqui, no Brasil. Durante meses, uma pequena cidade na Amazônia foi assolada por fenômenos inexplicáveis. Luzes que surgiam no céu, perseguiam moradores e deixavam marcas estranhas em suas vítimas. As autoridades tentaram ignorar, a imprensa minimizou, mas os acontecimentos fugiram do controle. Com o medo espalhado pela região, a Força Aérea Brasileira enviou um grupo especial para investigar o fenômeno. O nome dessa missão? Operação Prato. O que esses militares encontraram foi algo muito maior do que eles imaginavam. Antes de entrarmos nos detalhes dessa investigação secreta e nos relatos aterrorizantes que foram registrados, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal Esquina Escura, o seu canal de terror e mistérios. Era para ser mais uma noite tranquila na ilha de Colares, no estado do Pará. Mas ao cair da noite, algo estranho começou a acontecer. De repente, luzes surgiram no céu, pequenas, brilhantes e de cores variadas: azul, vermelha, amarela e branca. No início, as pessoas pensaram que eram estrelas, mas essas luzes não ficavam paradas. Elas voavam baixo, mudavam de direção rapidamente e, pior, perseguiam as pessoas. A luz veio de repente, como se estivesse nos observando. Era uma coisa que não se parecia com nada que eu já tivesse visto. Ela descia devagar e, quando vi, estava bem perto da gente. A gente tentava correr, mas ela seguia atrás. Os pescadores foram os primeiros a notar. Muitos trabalhavam à noite, nas águas escuras dos rios amazônicos, quando viram as luzes descendo do céu e emitindo feixes luminosos que atingiam diretamente as pessoas. Os relatos se tornaram cada vez mais assustadores. Alguns diziam que, ao serem atingidos pelos feixes, sentiam uma fraqueza repentina, como se algo estivesse drenando suas forças. Outros descreveram marcas estranhas na pele, que surgiam no dia seguinte, pequenas queimaduras circulares e até microperfurações. E não demorou muito para o medo tomar conta da cidade. Casas começaram a ser abandonadas ao anoitecer, ruas antes movimentadas ficaram desertas e um silêncio angustiante tomou conta de Colares. As pessoas não dormiam mais em suas casas. Algumas buscavam refúgio na igreja local, onde acreditavam que estariam protegidas. Outras se reuniam em grupos para tentar afastar o pânico coletivo, mas nem todos conseguiam escapar. O medo era tão grande que muitas famílias simplesmente deixaram a cidade. Relatos indicam que no auge dos ataques, dezenas de moradores pegaram seus pertences e fugiram para cidades vizinhas. Pescadores que dependiam do rio para sobreviver, abandonaram seus barcos e pararam de pescar à noite. A economia local começou a sentir os impactos daquilo que alguns acreditavam ser uma invasão alienígena. As escolas esvaziaram, com crianças aterrorizadas se recusando a sair de casa. Os comerciantes, sem clientes, passaram a fechar mais cedo. O próprio prefeito de Colares foi pressionado a pedir ajuda às autoridades, temendo que a cidade inteira fosse abandonada. Aqueles que não podiam partir viveram semanas de terror. Alguns ficavam acordados durante toda a madrugada, armados com tochas, esperando o pior. Outros relatavam que, apesar de se esconderem, as luzes pareciam saber exatamente onde estavam. Minha vizinha foi embora com a família dela, mas nós ficamos. Minha mãe não queria deixar a casa, mas eu lembro de cada noite, de ouvir as pessoas gritando lá fora, correndo. A luz vinha do nada, parava em cima de alguém e aí a pessoa desmaiava e ninguém sabia o que fazer. A cidade estava em colapso. E foi só quando o caso começou a ser divulgado pela imprensa que as autoridades finalmente decidiram agir. O pânico generalizado chamou a atenção dos jornais locais. As manchetes começaram a estampar palavras como "terror nos céus do Pará" e "luzes mortais aterrorizam pescadores". O jornal O Liberal noticiou os ataques das luzes misteriosas que deixavam marcas nas vítimas. A província do Pará também destacou os relatos de moradores aterrorizados com os fenômenos inexplicáveis. Setembro de 1977. A cidade de Colares estava tomada pelo pânico.
O medo das luzes desconhecidas se espalhava como uma praga, e com a imprensa local começando a cobrir os eventos, as autoridades não podiam mais ignorar os relatos. Foi então que a Força Aérea Brasileira decidiu agir. Uma missão foi organizada e um grupo de militares foi enviado para investigar os estranhos fenômenos. Eles estavam sob o comando do capitão Wirangê Holanda, um oficial experiente e altamente capacitado para liderar operações sigilosas. Os moradores de Colares assistiram apreensivos enquanto veículos militares chegavam à cidade. Jipes percorriam as ruas desertas, enquanto soldados descarregavam equipamentos sofisticados, câmeras de alta precisão, binóculos e sensores de captação de luz. A FAB estava pronta para documentar o que estava acontecendo. Eu nunca tinha visto tantos militares juntos aqui na ilha. Eles não falavam muito com a gente, mas estavam sempre observando o céu. Montaram acampamento na beira do rio, trouxeram radares e câmeras. Parecia que estavam esperando alguma coisa aparecer. As primeiras noites foram de pura expectativa. Os militares se espalharam em pontos estratégicos da cidade e da floresta, munidos de equipamentos para monitorar qualquer atividade suspeita no céu. Holanda e sua equipe passaram horas em vigília, utilizando câmeras fotográficas, filmadoras e binóculos noturnos para registrar qualquer sinal das luzes. No entanto, nos primeiros dias, os céus pareciam tranquilos, mas tudo mudou em questão de tempo. Em uma das madrugadas, por volta das 2 da manhã, os soldados foram surpreendidos por luzes intensas surgindo no céu. Elas se moviam de maneira inteligente, variando de altitude e velocidade rapidamente, como se estivessem estudando a movimentação dos militares. O que vimos naquela noite foi algo além de qualquer explicação lógica. Eram objetos que não se pareciam com aeronaves convencionais. Eles mudavam de forma, aceleravam e paravam no ar de maneira impossível para qualquer tecnologia conhecida. A equipe ficou impressionada. Não se tratava de boatos ou histeria coletiva. Os militares estavam presenciando os mesmos fenômenos relatados pelos moradores. Com os registros fotográficos e visuais confirmando a presença das luzes, Holanda decidiu intensificar a operação. Os soldados foram instruídos a interagir com os objetos luminosos. Tentaram se aproximar e até lançar luzes em direção aos OVNIs, como uma tentativa rudimentar de comunicação. O resultado foi surpreendente. As luzes respondiam aos estímulos. Quando eram iluminadas por lanternas, elas piscavam de volta. Quando os soldados se aproximavam, os objetos pareciam recuar ou mudar de direção, como se estivessem conscientes da presença humana. Em um dos momentos mais impactantes da operação, uma das luzes se aproximou a uma altitude extremamente baixa, emitindo um feixe intenso que atingiu um dos soldados, que caiu instantaneamente. Era como se aquilo estivesse nos estudando. A luz brilhou sobre um dos nossos homens e ele caiu, desacordado. Tivemos que carregá-lo para longe. Ele disse que sentiu como se sua energia tivesse sido sugada. Os militares perceberam que estavam lidando com algo muito além da compreensão humana. As luzes não eram apenas fenômenos atmosféricos ou drones experimentais. Elas interagiam e pareciam seguir um padrão inteligente. Após semanas de investigações, a Operação Prato já havia acumulado centenas de fotografias, dezenas de horas de gravação e inúmeros relatórios detalhados. Os documentos descreviam objetos voadores não identificados que se comportavam de maneira altamente sofisticada. Mas antes que pudessem aprofundar ainda mais a missão, a operação foi misteriosamente interrompida. A missão terminou do nada. Não fomos autorizados a continuar investigando. A ordem veio de cima e simplesmente nos mandaram parar. Foi como se quisessem enterrar essa história. O material coletado ficou guardado por décadas, e só em 2004 parte dos documentos foi liberada ao público. Mas muitas perguntas continuam sem resposta. Por que a missão foi interrompida repentinamente? O que exatamente os militares descobriram em Colares? As luzes misteriosas continuam a aparecer na região. Essas são questões que até hoje permanecem sem explicação. Mas uma coisa é certa:
Os céus da Amazônia guardam segredos que talvez nunca sejam totalmente revelados. A história não termina aqui. O capitão Uirangê Holanda, anos depois de liderar a Operação Prato, deu uma entrevista bombástica revelando detalhes nunca antes divulgados. Poucos meses depois, ele foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas. O que realmente aconteceu com ele? Após o encerramento repentino da Operação Prato, o capitão Uirangê Holanda carregava consigo um segredo. Durante meses, ele e sua equipe testemunharam fenômenos inexplicáveis. O material coletado, centenas de fotografias, vídeos e relatos detalhados, foi classificado como sigiloso. Holanda se afastou da missão e seguiu sua carreira na Força Aérea Brasileira. Mas algo dentro dele mudou para sempre. Ele sabia a verdade, mas não podia falar sobre ela. Nós vimos. Todos nós. Não era imaginação, não eram ilusões, eram naves reais e estavam aqui nos observando. Os anos se passaram e Holanda se aposentou da FAB. Parecia que ele havia se livrado do peso da missão, mas as memórias não o deixavam em paz. Relatos de colegas e familiares indicam que, após a operação, sua saúde mental e emocional foram afetadas. Ele passou a ter dificuldades para dormir, pesadelos constantes e um comportamento mais recluso. Holanda começou a falar sobre a Operação Prato. Em 1997, 20 anos após o início da missão, ele concedeu uma entrevista reveladora, detalhando pela primeira vez tudo o que viveu. A entrevista foi dada ao pesquisador Ademar Guevaerd, editor da revista UFO. Na gravação, Holanda parecia aliviado, mas também visivelmente perturbado. Ele confirmou tudo. Sim, os militares testemunharam os OVNIs. Sim, eles registraram tudo em vídeos e fotos. Sim, eles foram monitorados por essas luzes. Ele descreveu como os objetos se moviam de forma inteligente, como se tivessem consciência da presença humana. Revelou que a FAB sabia da seriedade do fenômeno, mas preferiu manter tudo em sigilo. O impacto da entrevista foi imediato. Holanda trouxe à tona informações que muitas pessoas suspeitavam, mas nunca tinham sido confirmadas por um militar de alto escalão. Ele falou sem medo. Mas apenas meses depois, algo terrível aconteceu. Pouco tempo depois da entrevista, em 2 de outubro de 1997, o corpo do capitão Uirangê Holanda foi encontrado em sua casa, em Niterói, em um estado suspeito. O que realmente aconteceu com o capitão Uirangê Holanda? Ele sabia demais? Após revelar detalhes da Operação Prato, teria sido silenciado. Pressão psicológica? O peso de carregar esse segredo por décadas teria finalmente cobrado seu preço? Forças externas? Algumas pessoas acreditam que o próprio governo poderia ter interferido para evitar que mais informações viessem à tona. O caso permanece um mistério sem solução. Mais de 40 anos depois, a Operação Prato continua sendo um dos maiores mistérios da ufologia mundial. Os documentos liberados confirmam que a FAB investigou os fenômenos, mas há indícios de que muitos arquivos ainda permanecem secretos. A história de Uirangê Holanda se tornou símbolo da luta por transparência em casos ufológicos. Seu testemunho continua ecoando entre pesquisadores e entusiastas do tema. E a pergunta final permanece: o que ele viu foi realmente algo extraterrestre? Ou era uma tecnologia desconhecida e sigilosa? Por que, após revelar a verdade, sua vida teve um fim tão trágico? A Operação Prato chegou ao fim. Os militares partiram. Mas os mistérios e os traumas ficaram. A cidade de Colares, que antes era um pequeno refúgio de pescadores e ribeirinhos, nunca mais foi a mesma. Depois de meses de medo, perseguições e ataques misteriosos, a rotina da população foi abalada de forma irreversível. Com a retirada dos militares e a diminuição das aparições das luzes, alguns moradores que haviam fugido começaram a retornar para suas casas. Mas nada era como antes. As noites eram encaradas com desconfiança. Muitos relataram que, por anos, evitavam sair após o pôr do sol, temendo que as luzes pudessem voltar. O trauma era visível.
As conversas no mercado, nas ruas e nos barcos dos pescadores sempre voltavam para o mesmo assunto. O que eram aquelas luzes? Será que elas voltariam? Mas nem todos saíram ilesos. Muitas vítimas dos ataques das luzes nunca se recuperaram totalmente. Médicos da época relataram que várias pessoas apresentaram sintomas estranhos e persistentes. Entre os principais efeitos estavam queimaduras na pele, sem explicação para a fonte de calor, fraqueza extrema, como se a energia tivesse sido drenada de seus corpos, tontura e desorientação que duraram semanas após os ataques, transtornos psicológicos, incluindo insônia e medo constante de sair de casa. Algumas vítimas nunca mais foram as mesmas. Algumas desenvolveram problemas crônicos de saúde, enquanto outras simplesmente se recusavam a falar sobre o que viveram. Décadas se passaram, mas em Colares, a Operação Prato nunca foi esquecida. Embora as luzes tenham desaparecido, os relatos continuaram surgindo por anos. A cidade nunca recebeu explicações oficiais. Os documentos liberados pela FAB confirmam a investigação, mas não oferecem uma resposta definitiva sobre o que realmente aconteceu ali. E para os moradores, o medo nunca foi totalmente embora. O que realmente aconteceu em Colares? O fenômeno era algo extraterrestre ou uma experiência secreta de algum governo? Por que algumas vítimas apresentaram sintomas físicos tão específicos? E, acima de tudo, por que tudo foi mantido em sigilo por tantos anos? A cidade nunca recebeu essas respostas. Talvez nunca receba. Muitos pesquisadores acreditam que o que aconteceu em Colares foi um contato real com inteligências não humanas. Outros defendem a teoria de que poderia se tratar de testes militares secretos realizados na Amazônia. Alguns até sugerem que a Força Aérea sabe muito mais do que divulgou. A verdade sobre a Operação Prato ainda não foi completamente revelada. Mas uma coisa é certa: o fenômeno não acabou. E a pergunta permanece: o que ainda está voando sobre os céus da Amazônia? A Operação Prato pode ter sido encerrada oficialmente, mas as luzes nunca foram embora. Se você gostou desse vídeo e quer mais histórias reais sobre mistérios e fenômenos inexplicáveis, se inscreva no canal Esquina Escura, curta esse vídeo e ative as notificações. Compartilhe com seus amigos e deixe aqui nos comentários: você acredita que os OVNIs ainda estão na Amazônia? Ou acha que tudo isso tem uma explicação mais simples? A verdade pode estar mais próxima do que imaginamos. E pode estar bem acima de nossas cabeças.